Graça e paz, Igreja do Avivamento. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Nós vamos encontrar a chamada Sessão de Achados e Perdidos. E hoje eu quero meditar aqui com vocês na parábola do filho pródigo. Eu quero compartilhar essa palavra, aquilo que Deus colocou no meu coração, já tem um tempinho. E eu estava pensando sobre a parábola do filho pródigo. E eu fiz algumas anotações, é assim que eu faço. E essa semana eu pude preparar o esboço, deixei lá prontinho para hoje compartilhar. E eu confesso a vocês que eu tive o cuidado para não negligenciar o texto bíblico, a história. Porque quando a gente conhece muito a história, aí a gente vai dizendo, mas eu já sei como é que é, Então eu tomei esse cuidado e eu quero que você também preste muita atenção, para que você não diga assim, na sua alma, no seu coração, eu já conheço essa história, e eu já ouvi muita pregação sobre esse texto, e quem sabe, se o Espírito Santo de Deus não te surpreende hoje, com a revelação, uma palavra nova, para a sua vida. Então, quem quer receber uma palavra nova de revelação, de ensino, levanta a mão assim, diga. Fala assim, Deus, fala comigo. Eu preciso ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu fico o tempo todo com as antenas ligadas para ouvir a revelação de Deus, algo que Deus quer falar. Eu fico atento, eu anoto num caderninho, na leitura bíblica e tal, para que eu possa ter algo para compartilhar com vocês. Eu fico atento, e foi assim que Deus tocou no meu coração, e a palavra é diretamente para o irmão do pródigo. Eu não estou querendo falar aqui com o pródigo. Até porque a gente logo imagina que não tem pródigo aqui. Então a minha palavra é direta com o irmão do pródigo. Então, se eu pudesse chegar, me meter naquela parábola, e vamos imaginar que fosse uma história real, e existisse mesmo esses personagens, o filho mais novo, um mais velho, o pai, a casa e tudo mais, e eu tivesse a oportunidade de falar com o irmão do pródigo, eu diria, escute aqui, ô irmão mais velho. Então essa palavra é para o irmão do pródigo. Vamos juntos pensar aqui, da gente conversando, tendo uma conversa cara a cara, uma conversa direta com o irmão do pródigo. Vamos lá, vamos falar para ele. Primeira coisa que eu ia dizer para ele: ei, não julgue nem condene o seu irmão. A primeira coisa que eu diria para o pródigo é: não julgue nem condene o seu irmão. Afinal, Deus não nos constituiu juízes de ninguém. Então a primeira coisa que eu diria para aquele irmão do pródigo é: não condene, nem julgue o seu irmão. Porque a primeira coisa que eu diria, não julgue nem condene o seu irmão, porque você também recebeu a herança antecipada do pai. O texto de Lucas 15, no verso 12, pode olhar na sua Bíblia aí. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele, o pai, repartiu por eles. Está no plural. Os dois receberam a herança. E por que o irmão agora quer julgar, quer condenar o outro?
ele repartiu por eles, o pai repartiu por eles a fazenda. A gente sabe que a parte que coube ao pródigo, ele gastou dissolutamente. Diz a parábola que ele gastou dissolutamente. Em outra tradução, essa palavra significa desregradamente, sem controle, sem sabedoria. Logo ele gastou tudo. Agora, o irmão do pródigo, ele diz que o seu irmão mais novo gastou tudo com as meretrizes. Observe o detalhe no texto. Lucas, no capítulo 15, você vai observar que no verso 30, lá no finalzinho da parábola, o irmão vai dizer: olha, meu pai, ele gastou tudo com as prostitutas, com as meretrizes. A parábola nos diz no começo que ele gastou desregradamente. Já o irmão o acusa logo e diz: gastou com as prostitutas. Então eu estou falando direto, né? Uma palavra direta, uma conversa direta com o irmão do pródigo. Eu digo: não julgue nem condene o seu irmão, porque você também recebeu a herança antecipada. E agora eu sei o que é que o irmão mais novo fez, mas eu não sei o que é que o irmão mais velho fez com a herança. Eu não sei. Nós não sabemos. Não temos esta informação no texto. O irmão mais velho gastou com o quê? Tem muitos irmãos mais velhos, e olhando agora para a igreja, que gostam de criticar o pecado dos outros, mas o dele não. O dele ele esconde, o dele ele guarda as 7 chaves, mas expor o pecado dos outros, aí tem muita gente que gosta. Mas eu diria que, todos pecaram e destituídos estão da graça, da glória de Deus. É o que a Bíblia nos ensina. Quem não tiver pecado algum, que atire a primeira pedra. Se dissermos que não temos cometido pecado algum, primeira carta de João, no capítulo 1, no verso 10, o Senhor vai nos dizer, João, né, vai dizer: se dissermos que não temos cometido pecado algum, enganamos a nós mesmos e fazemos a Cristo de mentiroso. A Bíblia diz, nada há encoberto que não haja de ser revelado, nem oculto que não haja de ser sabido. Lucas capítulo 12, no verso 2. Então um dia tudo virá à tona. Então por que é que o irmão mais velho está criticando o outro? Olha ele aí, veio, o Senhor recebe ele com festa, mas ele gastou com as prostitutas, ele pegou a herança, ele também pegou. Ele também gastou, não fez nada, porque continuava ali na casa do pai, sobre a administração e o governo do pai. O que é que ele fez com a herança? Ele não diz, mas acusar o outro é rápido no gatilho, é? Então a gente precisa aprender sobre isso. Outra coisa que a gente vê claramente aqui, e ainda sobre esse aspecto de não julgar nem condenar o irmão, aquela família da parábola é semelhante a uma igreja hoje. Igreja não é lugar de julgamento de ninguém. Igreja não é lugar de julgar as pessoas. A igreja está mais para um hospital que cuida dos enfermos. Aquele pródigo, ele representa milhares de pessoas que estão aí no mundão e que querem um lugar
onde eles possam ser recebidos com amor, com compreensão, sem condenação, sem julgamento algum. Simplesmente, como pecador, ser recebido e aí se sentir seguro o suficiente e apoiado o suficiente para abandonar os seus pecados e manter uma plena comunhão com o Pai. E onde é que eles vão conseguir isso? Tem que ser na igreja. Mas a igreja não pode ter esses irmãos do pródigo, porque senão os irmãos do pródigo botam o irmão mais novo para fora de casa. Deu para entender? A segunda coisa que eu gostaria de falar diretamente na cara do irmão do pródigo: você está mais perdido do que o pródigo. Você está mais perdido do que o pródigo. Jesus nos contou 3 parábolas seguidas. Se você tiver a curiosidade de olhar depois em casa, em Lucas capítulo 15, você vai ver que todas as parábolas de Jesus, e Lucas não é diferente, Jesus conta uma parábola com algum propósito. Ele está ensinando alguma coisa, ele está dando resposta a alguém de alguma pergunta, ele está ensinando alguma coisa. Na ocasião de Lucas 15, nós vamos encontrar 3 parábolas, por isso é chamada da seção dos achados e perdidos. E Jesus ele está dando uma resposta aos fariseus e escribas, os fariseus e escribas que estavam estranhando, murmurando, julgando, condenando a atitude de Jesus em se aproximar de publicanos e pecadores. Aí Jesus disse para eles, quando percebeu a murmuração no coração deles, disse: deixa eu contar uma historinha aqui para vocês. Eu imagino que eles devem ter dito: fala aí, historinha a gente gosta de ouvir. E aí eu vou contar uma primeira. Tinha um pastor que cuidava das ovelhas, tinha 100 e uma se perdeu. Ele pegou as 99, colocou no deserto, bem protegida, e correu atrás da ovelha que se perdeu, até encontrá-la. Aí quando encontrou, colocou nos ombros e veio com alegria e contou para os seus amigos: achei a minha ovelha que tinha se perdido. E o texto já vai complementando e dizendo: assim há alegria dos anjos no céu por um pecador que se arrepende, muito mais do que por 99 que nem acha que é pecador. Está lá, vai lendo o texto, você vai ver. Aí Jesus ainda diz: vou contar outra. Uma mulher perdeu uma dracma. E aquela dracma era muito importante para ela. Era um sinal de um noivado e ela tinha que conservar aquela dracma. Então ela logo cuidou de limpar a casa e procurou até achá-la. Quando encontrou, chegou para as amigas e fez a maior festa: achei a dracma que eu havia perdido. Deixa eu contar outra história. Aí contou do filho pródigo. 3 historinhas, uma atrás da outra. O irmão do pródigo estava mais perdido do que o pródigo. Olhando para as 3 parábolas, a ovelha é um animal irracional. Não tinha consciência de que ele estava perdido e precisava de um pastor para trazê-lo de volta. A dracma, material, não tem vida. O dono foi atrás. Ele não tinha entendimento, nem podia ter, de que estava perdido. Mas o pródigo tinha plena consciência de que estava perdido. Por isso que ele disse: já sei o que é que eu vou fazer. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor. Nem sou digno de ser chamado mais o teu filho. Observe aí que o pródigo teve o entendimento de que estava perdido. Estava, na verdade, completamente perdido.
Mas o irmão do pródigo não. O pai, na parábola, diz que o pródigo estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E agora retornava à casa e retornava à comunhão com o pai. Já o irmão do pródigo estava agora com seu relacionamento quebrado com o pai. Estava com o seu relacionamento quebrado com seu irmão. Porque ele logo julgou o irmão e desgastou com as prostitutas. Esse aí, esse teu filho, né? O irmão do pródigo estava com o relacionamento quebrado com o pai. Estava com o relacionamento quebrado com o irmão. Mas estava dentro da igreja achando que era o santo dos santos dos santos. Achava que era o mais justo. Para piorar a situação desse irmão, ele achava que era perfeito. Estava na igreja, trabalhava na igreja, tô salvo. E o pai lutando com ele. Filho, não é desse jeito. Não é desse jeito. Essa era a figura que Jesus estava ensinando para mostrar àqueles fariseus que eles não passavam de um sepulcro caiado, por fora todo branquinho, mas por dentro ossos apodrecidos. Eles iam para o templo, eles vestiam as roupas sacerdotais, eles apresentavam o sacrifício, eles pareciam mais santos do que todo mundo. Mas o pai sabia perfeitamente o que é que estava naquele coração. Ele estava mais perdido do que o pródigo que estava no mundão e agora estava voltando.